Mensagem de hoje: o serviço de Deus nas mãos do povo de Deus. Uma curiosidade: a Bíblia aberta é herança da Reforma. Na Idade Média, as pessoas comuns, elas não tinham acesso às Escrituras. A Bíblia aberta é uma herança da Reforma Protestante do século XVI. Se não houvesse reforma, nós ainda estaríamos tateando no escuro, sem acesso às Escrituras. Então, quando alguém fala assim, vocês são protestantes, de maneira pejorativa, por conhecer a história, eu tenho orgulho. Porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou nas portas do castelo da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, convidando a igreja romana para um debate franco sobre as Escrituras. Iniciou a Reforma Protestante. E alguns historiadores dizem que Lutero riscou um fogo que se alastrou e queimou toda a Europa. A Reforma Protestante estourou em todos os lugares da Europa e as pessoas passaram a ter acesso às Escrituras Sagradas. Com a invenção da imprensa, com Gutenberg, as Escrituras poderiam ser impressas e ela circulou livremente pela soberania de Deus. A palavra de Deus não pode ser presa. A palavra de Deus não pode ser aprisionada pelo cativeiro das tradições. Ela estava debaixo dos escombros das tradições romanas, quando Martinho Lutero a redescobriu. O justo viverá pela fé. Então, quem conhece minimamente a história da Reforma, hoje está aqui com o coração repleto de gratidão e repleto de alegria. Estávamos tateando no escuro, se não fosse a soberania de Deus em levantar um monge alemão diante de uma igreja onde príncipes se dobravam, reis se dobravam, a toda poderosa senhora feudal caiu diante de um monge. Porque uma pessoa mais Deus é maioria. O impensável aconteceu. A Reforma Protestante no século XVI é motivo de alegria e de gratidão. Mas hoje eu quero falar de um tópico da Reforma que nós precisamos resgatar. E eu quero começar contando essa história, falando sobre o Antigo Testamento. Você sabe que a Bíblia, as Escrituras, ela tem dois andares. Nós temos o Antigo Testamento e nós temos o Novo Testamento. Antes da vinda de Cristo, portanto, Antigo Testamento, o Espírito Santo operava por meio de um grupo seleto de pessoas chamadas de sacerdotes. Eu quero convidar você a passear comigo pelo Antigo Testamento. Antes da vinda de Cristo, Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus operava por meio de um grupo seleto de pessoas chamadas de sacerdotes. Arão, o irmão de Moisés, serviu como o primeiro sacerdote
e seus filhos continuaram o sacerdócio. Os sacerdotes no Antigo Testamento mediavam as questões entre Deus e o povo. Para fazer alguma coisa religiosa, como orar, entregar uma oferta de adoração, confessar pecados, a pessoa comum no Antigo Testamento, ela não podia ir diretamente a Deus, ela tinha que passar por um sacerdote. Mas a vinda e a morte de Cristo inverteram por completo o sistema religioso do Antigo Testamento. E no dia de Pentecostes, quando os primeiros seguidores de Jesus se reuniram no cenáculo, eles ouviram o som de um vento impetuoso e súbito. Então, línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de todos. Não temos ideia, meus queridos irmãos e irmãs, não temos ideia de como seriam essas línguas de fogo, mas elas representavam a vinda do Espírito Santo de maneira definitiva para a igreja. Mas prestem atenção, as línguas de fogo não pousaram sobre um grupo seleto de pessoas. As línguas de fogo pousaram sobre a cabeça de todos que estavam reunidos no cenáculo, de todos. A partir daquele momento, em vez de alguns sacerdotes seletos, cheios e capacitados pelo Espírito Santo para agir como intermediários entre os homens e Deus, acabou. De repente, cada um dos seguidores de Jesus tornou-se um sacerdote. Isso significa que nós temos acesso direto a Deus. O véu rasgou. E quando nós dizemos que precisamos de um sacerdote para fazer coisas religiosas, nós estamos tentando costurar o véu que Jesus rasgou. Naquele dia, pendurado no Gólgota, o véu do templo que separava o lugar santo do lugar santíssimo foi rasgado. A mensagem é clara: nós temos acesso direto a Deus. Não precisamos de sacerdotes, não precisamos de intermediários, não precisamos de mediadores. O véu rasgou. E quando você pensa diferente, você está tentando costurar o véu que Jesus rasgou. Não precisamos chamar um sacerdote, não precisamos chamar um pastor toda vez que queremos adorar. Não precisamos chamar um sacerdote ou um pastor toda vez que queremos orar. Não precisamos chamar um sacerdote ou um pastor toda vez que queremos confessar, porque nós temos livre acesso a Deus. Amém, irmãos? Fala para a pessoa que está do teu lado: você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você tem livre acesso a Deus. Porque depois do dia de Pentecostes, que aquelas línguas de fogo pousaram, não apenas sobre a cabeça de alguns poucos, mas sobre todos, nos fizeram sacerdotes diante de Deus. Por favor, não tente costurar o véu que Jesus rasgou. Ao longo da história, ali por volta do século IV ou V, o dia de Pentecostes
a gente fala de uma igreja que do primeiro ao quarto, quinto século, foi uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja perseguida, uma igreja que dizia assim: Jesus é o Senhor. Quando Roma dizia César é o Senhor, os cristãos diziam: não, Jesus é o Senhor. E quantos irmãos e irmãs morreram por causa dessa confissão de fé? Por isso que um grande historiador da igreja, chamado Eusébio de Cesareia, ele diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Nós estamos sentados confortavelmente em nossos bancos, porque um dia homens e mulheres selaram o seu testemunho de fé com sangue. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Quantos irmãos entre o primeiro e o quarto ou quinto século foram decapitados, cortados ao meio, lançados de penhascos, jogados aos coliseus, devorados por leões? O sangue dos mártires é a semente da igreja. E aí, quando você chega no quarto, quinto século, nós temos uma igreja que sai dos trilhos. Com Constantino, a igreja, o cristianismo, se torna a religião oficial do império. A igreja não é mais perseguida, a igreja não tem mais que se esconder, mas o preço é alto. Porque tem que abrir mão de princípios, porque tem que abrir mão de valores, porque agora tem que agradar gregos e troianos, porque agora a igreja é mais política do que espiritual, é mais organização do que organismo. E a igreja começa a sair dos trilhos, a igreja começa a se desviar, a igreja começa a perder a pureza. Embora a igreja primitiva tenha começado esse exemplo do sacerdócio universal de todos os crentes, que você é um sacerdote, você é uma sacerdotisa, você é chamado ao ministério, você é chamado a servir. Embora a igreja primitiva tenha começado esse belo exemplo, no século IV ou V, a igreja da época se afasta do modelo da igreja primitiva. E a igreja vai perdendo a sua pureza, vai perdendo os seus princípios. A igreja romana tinha uma visão distorcida, que ensinava que os seus padres, eles mediavam a relação entre Deus e as pessoas. Então, se você precisava orar, você precisava de um sacerdote. Se você precisava adorar, precisava de um sacerdote. Se você precisava confessar pecados, precisava de um sacerdote. A igreja romana dominou todos os setores da vida do ser humano. Nascia, precisava da igreja. Ia casar, precisava da igreja. Estava morrendo, precisava da igreja. Morria, precisava da igreja. Ir contra a igreja era ir contra Deus. E aí, contra isso, os reformadores foram implacáveis em suas ideias. Eles demoliram essa ideia. Como foi, pastor, que eles demoliram essa ideia? Simples. Duas ideias poderosas. E não adianta tentar recontar a história. Eu tenho visto nas últimas semanas, muito católico romano escondendo a sua história, escondendo os seus dogmas, escondendo as suas doutrinas. Não é bem assim não, a gente não faz isso. Faz! Tentando reorganizar o discurso no mundo pós-moderno, para deixar ele mais palatável, porque não cabe mais no mundo de hoje as ideias medievais. Então é preciso um ajuste no discurso. Preste atenção às duas ideias que os reformadores abalaram de vez.
essa ideia de que a gente precisa de um sacerdote toda hora que a gente precisa fazer algo religioso. Os reformadores ensinaram duas grandes verdades em oposição à ação mediadora dos sacerdotes. A primeira dessas verdades fundamentais é que existe, preste atenção, é que existe apenas um verdadeiro sacerdote e mediador da humanidade, que é Jesus. Vai para onde agora? Só existe um sacerdote e um mediador da humanidade com Deus, que é Jesus. Dá uma olhada aí, no texto bíblico. 1 Timóteo, está na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, o homem Cristo Jesus. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Primeira coisa que os reformadores disseram: com a vinda de Jesus, com a morte expiatória de Cristo no Gólgota, só existe um sacerdote e só existe um mediador entre Deus e o homem, é Jesus Cristo. O escritor do livro de Hebreus é enfático. Olha aí, capítulo 4, versículo 14. Visto, portanto, que temos um grande sumo sacerdote que entrou no céu. Quem é ele? Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. É Bíblia. Você não pode mudar a Bíblia. É Bíblia. Alguém disse, e eu acho fantástico isso, simples, mas cirúrgico: Jesus é o fim de todos os outros sacerdócios. Portanto, a ação mediadora do sacerdote tornou-se obsoleta, tornou-se desnecessária. Jesus concluiu esse trabalho no Gólgota e ponto final. Jesus é o nosso único mediador e o nosso único sacerdote. Essa é a primeira verdade, que os reformadores demoliram essa ideia. Olha como é bom a gente estudar a história. A segunda grande verdade que os reformadores ensinaram no tocante a esse assunto é que o sacerdócio, na verdade, é de todos os crentes. É o sacerdócio geral ou universal de todos os crentes. Olha só o que é que Apocalipse 1:6 diz. Ele fez de nós quem? A igreja. Apocalipse 1:6. Nós somos um povo sacerdotal. Ele fez de nós o quê? Um reino de sacerdotes para Deus seu Pai. A ele sejam a glória e o poder para todo sempre. Amém. A igreja é um povo sacerdotal. Sacerdócio universal de todos. Primeiro, só há um único mediador, um único sacerdote. Mas se a gente vai falar de sacerdócio, todos nós, por causa do que Jesus fez na cruz, por causa do que o Espírito fez no dia de Pentecostes, todos nós somos sacerdotes. Porque Ele nos fez um reino de sacerdotes. Presta atenção. Olha o que diz lá em Apocalipse 5:10. Mesma ideia. Tu fizeste delas, as pessoas que fazem parte da igreja, um reino para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra. Deixa eu dizer uma coisa para você.
você não precisa de mim para orar. Você não precisa de mim para ler sua Bíblia. Você não precisa de um pastor ou sacerdote para servir, para usar seus dons, para usar seus talentos. Eu vou aqui orar. Ah, não, preciso chamar. Ah, não, vou aqui, não, preciso chamar. Isso não existe. Acabou-se. Olha o que é que Pedro diz. Pedrão. Olha o que é que Pedrão diz. O apóstolo Pedro. Vocês, porém, está falando da igreja. Vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a ação mediadora de um sacerdote tornou-se obsoleta, tornou-se desnecessária. Jesus nos fez sacerdotes, e essas duas posições bíblicas e indiscutíveis demoliram o sistema religioso católico, corroeu no século XVI. Às vezes é difícil você conversar com algumas pessoas, porque eu parto do princípio que a Bíblia é a autoridade. Mas tem gente que vem conversar com a gente que parte do princípio que as tradições é a autoridade. Que a história da igreja é a autoridade. A autoridade final na nossa vida é a palavra de Deus. Se a Bíblia é a palavra de Deus, não há nada acima dela. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Os homens falham, mas Deus não falha. Os homens erram, mas Deus não erra. A história está aí para mostrar isso. As atrocidades que foram feitas ao longo da história, foi Deus ou em nome de Deus? Homens erram, Deus não. Instituições erram, Deus não. Martinho Lutero, engraçado, essa semana eu vi, eu não sou de ver esse negócio de YouTube não. Se você me perguntar qual foi a última vez que eu escutei uma pregação, eu gosto dos livros. Mas você vai ali baixando, né? E às vezes você tem alguma coisa que você pega. Aí tinha um sacerdote católico dizendo o seguinte: Lutero era um revoltado. Também deixou de se confessar. Agora, ainda tem gente que embarca nisso. Obviamente, Lutero parou de se confessar, porque ele entendia que só havia um sacerdote verdadeiro, que era Jesus, e ele sabia que todos nós somos sacerdotes. Ele é o sumo, é o grande, e nós somos pequenos. Não dá para reescrever a história. Não dá para esconder a história. Não dá para fazer de conta que não aconteceu. O que é que a gente pode fazer? É olhar para a história e aprender com ela. É isso que a gente pode fazer. Mas não ficar procurando desculpas e ajeitado, tentando explicar uma coisa que está aí para todo mundo ver. Está nos livros de história. Quem aqui foi para a escola sabe disso. Então, é importante. Martinho Lutero era perfeito. Ele era um homem do seu tempo. Eu sou um homem do meu tempo. Ele tinha suas limitações, obviamente. Mas olha que interessante, ele diz assim, abre aspas: todos nós que somos cristãos somos sacerdotes. Nenhum cristão tem maior acesso a Deus do que outro. Isso não é uma verdade? Quem é que tem mais acesso a Deus do que outro? É uma verdade.
Olha a clareza. Todos nós que somos cristãos, somos sacerdotes, e nenhum cristão tem maior acesso a Deus do que outro. Pastor, para que serve os pastores? Pastores e presbíteros são nomeados para ensinar a igreja a vontade de Deus baseada na sua palavra. Mas eles não nos representam diante do trono celestial como sacerdotes levíticos fizeram sob a administração do Antigo Testamento. Meu papel é ensinar a palavra de Deus com fidelidade. O meu papel não é para fazer a sua vez diante de Deus, não. Eu não posso orar por você no seu lugar. Eu não posso ler a Bíblia no seu lugar. Eu não posso orar no seu lugar. Eu não posso confessar os pecados ao Senhor no seu lugar. São coisas que você precisa fazer como sacerdote. Você tem acesso direto a Deus. Quando você chega em casa antes de dormir e você vai orar, você precisa acreditar que está na presença de Deus. Que suas palavras não são palavras ao léu, não são palavras ao vento. E eu digo mais, cuidado no que você pede, porque pode acontecer. Porque Deus não está preso, Deus não é limitado, Deus não está dentro de uma caixinha, e Ele faz o que quer e o que lhe apraz. Então, quando você estiver em casa orando, saiba que Deus está presente. Que as suas palavras não são palavras jogadas ao vento, nem palavras ao léu. Você está na presença do Criador e sustentador de todas as coisas. E diante dele todo o joelho se dobre. Que o nosso coração se dobre. Que haja reverência, que haja respeito, que haja gratidão, que haja fé, porque estamos na presença do Onipotente. Nós estamos na presença do Deus Eterno. Você não precisa de mim para fazer isso, não. Você precisa de mim para ensinar a palavra. Os princípios da palavra, para ensinar com fidelidade, para orientar você. Então, pastores e presbíteros são nomeados para ensinar a igreja a vontade de Deus. Eu não sou um sacerdote como lá do Antigo Testamento, não. Ninguém mais é, por mais que queira. Ninguém mais é. Porque duas verdades que eu quero que você saia daqui. O nosso sumo sacerdote e mediador é Jesus. E todos nós somos pequenos sacerdotes. Não precisamos de intermediários, não precisamos de mediadores. Do 56º aniversário da Reforma Protestante, nós precisamos lembrar que o sacerdócio universal de todos os crentes é um chamado ao ministério e ao serviço. Não basta só você conhecer a história, você tem que se envolver com ela. Se quisermos formar uma comunidade que funciona biblicamente e maximizar o potencial da nossa igreja, nós precisamos resgatar a doutrina do sacerdócio universal de todos os crentes, que todos os crentes são chamados ao ministério e todos os crentes devem servir. E digo mais, não é uma opção, é um chamado. Não é quando você sobra tempo, porque ministério que nada custa, nada vale. Deus nos chama para amar e servir a igreja. Isso começa olhando para o nosso coração, para as nossas motivações, para os nossos motivos, porque o serviço aceitável diante de Deus não é apenas o que você faz, mas por que você faz. Não adianta servir a Deus para buscar holofotes, não adianta servir a Deus para se amostrar, não adianta servir a Deus para mostrar em evidência. Olhe para os seus motivos, olhe para as suas motivações, olhe para os seus dons, porque todos nós temos dons e talentos. Precisamos identificar, agir de acordo com os nossos dons. Analise seu tempo, seus talentos, descubra onde você pode servir. E eu quero dizer uma coisa para você. Olhe ao seu redor e você vai ver muitas lacunas e muitas necessidades. Dica para você.
faça o que ninguém está fazendo. Tem coisa que ninguém está fazendo. Faça o que ninguém está fazendo. Faça o que ninguém quer. Viu? Lembra? Quem aqui assistiu Robôs? Filme Robôs. Quem assistiu? Robôs. Viu uma necessidade? Atenda. Você pode visitar pessoas. Gente, não precisa levantar a mão. Mas qual foi a última vez que você visitou um irmão? Porque a gente fica esperando para o pastor fazer isso. É ou não é? Faz quanto tempo? Eu escuto demais, pastor visitou fulano? Aí dá vontade assim, e você visitou? Eu já visitei 2 vezes. Sabe, a gente fica esperando para tudo pelo pastor. Sabe, visite as pessoas doentes da igreja. Visite as pessoas da igreja. Toque um instrumento, participe da banda. Trabalhe na mesa de som. Ofereça suporte técnico. Vá para o computador. Tire fotos. Sabe, cuide das redes sociais da igreja. Ensine na escola dominical. Eu quero concluir dizendo que o problema não é trabalho, porque trabalho tem demais. O problema é o nosso individualismo. É o eu primeiro. A gente não consegue mais dizer nós, é eu, na sociedade. Eu li uma história, que eu quero terminar com ela. Eu li uma história de um membro de uma igreja, que ele queria servir, mas não sabia como. É só uma ideia. Para você ver que as coisas simples são as melhores. Ele queria servir, mas não sabia por onde começar. Então ele começou a fazer o seguinte: quando as pessoas começavam a chegar na igreja, ele começava a procurar quem estava sentado sozinho. A pessoa que estivesse sentado sozinho, ele se aproximava e sentava do lado e puxava a conversa. Você acha que isso é servir ao Senhor? Isso é acolhimento. Isso é receber bem as pessoas. Então, ele simplesmente sentava ali, se preocupava com as pessoas. O serviço não precisa ser extraordinário. Essa é uma coisa que o diabo coloca na nossa cabeça, né, gente? O diabo diz assim: só vale se for perfeito. E muitos irmãos dizem isso para mim. Não, pastor, o senhor, eu quero servir. Assim, porque eu não gosto de fazer nada, eu gosto de fazer perfeito. Você nunca vai servir. Porque não existe serviço perfeito desse lado da terra, não. Não existe serviço perfeito. Seu serviço não precisa ser extraordinário, não precisa ser chamativo. Às vezes, é só trocar uma fralda lá no berçário de alguém que está visitando. Eu não estou falando de pregação, estou falando de coisas simples. Atenção, amor, cuidado, gentileza. Para finalizar, o Evangelho não nos chamou para ficarmos sentados. Ele nos chamou para servir, como expressão da nossa gratidão. E, enquanto Palavra Viva vem para cá, dizer para você que a igreja é a única instituição do mundo que viverá na eternidade. Ninguém pode fazer o que a igreja faz. Ninguém. Só a igreja. E ela vai viver na eternidade. Invista os seus dons, os seus talentos, os seus recursos. Ajunte tesouros no céu. Ajunte tesouros nos céus. Porque a vida passa.
E o que é que a gente vai deixar para trás? Qual é o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos? Qual o legado que eu vou deixar para a Annalise? Sabe que depois que a gente é avô, quem é que é avô aqui, hein? A gente passa a refletir muito mais sobre a vida e sobre as coisas que a gente quer deixar. Rogério é vovô também. Já é vovô também. Eu já disse a vocês que ser vô é bom. Eu já disse hoje. Qualquer coisa eu mando fotos, eu boto no Instagram. Porque agora estão dizendo que o meu Instagram não é mais meu. Meu Instagram é de Annalise. Bruno, o bicho é tão amostrado que ele foi o primeiro da igreja a colocar a Annalise nos braços. Ainda papocou nos grupos. Gente, qual é o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos? Como será a igreja da próxima geração? Eu estou preocupado com isso. Porque, Giovanni, quando Gabriela tiver 15, eu não sei nem que mundo é esse. Eu não sei nem que, eu tenho medo, eu não sei nem que mundo é esse. Então a gente precisa ensinar a palavra, ensinar a história, para que os nossos filhos não repitam os erros do passado. É aprender com história.